Olá, boa noite. Que prazer estarmos juntos, que tempo especial de louvor, de adoração. Espero que você tenha sido edificado e tenha experimentado da graça e do favor do Senhor. Tenho certeza que Deus tem mais para você, para sua casa, para sua família, e há um depósito para você que Deus quer preparar e te entregar para essa semana. Que bom, glória a Deus. Bom, nós vamos concluir hoje nossa série. Nós temos falado aqui sobre a expectativa, né? Como manter a expectativa, como elevar a nossa expectativa. E nós começamos semana passada com a história da Sunamita. E eu brinquei, né, um pouco com a pastora Débora, que tem falado nas suas lives às segundas-feiras. Eu quero incentivar você que, se você não tem ouvido, deve ouvir, deve assistir, deve participar. Nós fazemos as lives pelo nosso canal no Instagram da igreja, então você precisa, às segundas-feiras, às 20h30, se conectar lá para que possa ser abençoado. Tem sido um momento muito especial. Então você vai investir ali 25, 30 minutos, mas vai ser ministrado por uma palavra de Deus. E ela tem falado sobre mulheres sem nomes, mulheres anônimas, e como Deus usa essas mulheres anônimas. E eu brinquei com ela, falei para ela que eu estava tirando aqui uma potencial personagem para a série que ela tem falado. E nós vemos aqui a Sunamita é uma mulher que a gente não tem nome, não sabemos nada muito sobre ela, mas ela chega num dado momento da vida dela, aparentemente tudo estabilizado, mas faltava algo para ela. E um profeta, um homem de Deus, chega naquele lugar. Então, uma mulher forte que soube ouvir a voz de Deus, uma mulher forte que soube ser sensível ao Espírito Santo, que soube sacrificar, que soube ser misericordiosa, soube ser cheia de gratidão, e abençoou a vida daquele profeta, fazendo para ele ali na casa dela um quarto onde ele podia ficar com conforto. Então ela foi uma mulher muito especial. Não só isso, mas ela estava envolvida com isso, mas ela envolveu toda a família dela nessa obra. É interessante como as mulheres, quando elas são mulheres de Deus, elas não só vivem o Evangelho, elas não só experimentam do Evangelho, mas elas envolvem toda a família naquilo. Elas envolvem o marido, elas envolvem os filhos. Então, que Deus possa dar graça para as mulheres que estão me ouvindo, para as mulheres que têm acompanhado a pastora Débora na live, né, únicas, que também possam ser essas mulheres que não são isoladas, mas quando ela se envolve com a palavra de Deus, ela envolve a família. Sabia que quando a Bíblia fala que a mulher edifica o lar, é por isso que a mulher tem o poder de envolver a família na igreja, envolver a família na célula, envolver os filhos, o esposo, as pessoas que estão à sua volta. Então que possamos ouvir e aprender com essa mulher e ver aquilo que ela fez, não é? E aí eu quero ler... Nós lemos na semana passada, 2 Reis, capítulo 4, né, e lemos aí até o versículo 16, e aí eu quero ler a partir do 16, nós lemos do 8 ao 16, e eu vou ler até o final, são uns 20 versículos, então não é muito didático, mas tenha paciência, a palavra de Deus, ela vai tocar o seu coração. De repente, algo que Deus quer falar aqui com você, então preste atenção enquanto nós vamos ler. Então nós vamos ler do versículo 16 até o versículo 37. Se você não leu antes, você deve ler os versículos anteriores, porque aqui tem todo um contexto que já está acontecendo, tá? Então, eu estou partindo já desse versículo, então vamos acompanhar. 2 Reis, capítulo 4, versículos 16 até o versículo 37. Disse-lhe o profeta: por este tempo, daqui a 1 ano, abraçarás um filho. Ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não mintas a tua serva. Concebeu a mulher e deu à luz um filho no tempo determinado, quando fez 1 ano, segundo Eliseu lhe dissera. Tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com seu pai, que estava com os seus segadores. Disse a seu pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao seu moço: leva-o à sua mãe. Ele o tomou e o levou à sua mãe, sobre cujos joelhos ficou sentado até ao meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu.
Chamou a seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia e anda, não te detenhas no caminhar, senão quando eu te disser. Partiu ela, pois, e foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-a de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço: eis aí a sunamita. Correu ao seu encontro e corre ao seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com o teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, abraçou-lhe os pés. Então se chegou Geazi para arrancá-la, mas o homem de Deus disse: deixa, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor me encobriu e não me manifestou. Disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não. Disse eu: não me enganastes? Disse o profeta Geazi: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrares alguém não o saúde, se alguém te saudar, não lhe respondas, pois o meu bordão põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino, porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu, ele deu aviso e disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado a casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então entrou, fechou a porta sobre eles ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele, seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, e estendeu sobre ele a carne do menino, aqueceu. Então se levantou e andou no quarto uma vez, de lá para cá, e tornou a subir, e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Geazi e disse: chama a sunamita. Ele a chamou, e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse: toma o teu filho. Ela entrou, lançou-se-lhe aos pés dele, prostrou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Que história surpreendente, né? Que mulher determinada, que mulher forte. Eu acho que as mulheres, elas são assim, elas são determinadas, elas são fortes, e quando elas focam e elas se determinam em servir a Deus, buscar o reino de Deus e ser um testemunho dentro da sua família, dentro da sua casa, na sociedade onde ela vive, certamente ela consegue ser aquele testemunho e Deus faz grandes coisas na vida dela. Como é importante a gente ser determinado, como é importante a gente manter essa determinação. E o meu primeiro ponto hoje, que eu quero falar, eu quero dizer o seguinte: quando Deus entra na situação, ela tinha uma vida boa. Às vezes a gente fala assim: não, Deus visitou tal pessoa, a pessoa dá o testemunho e ele faz isso. A pessoa às vezes tinha o lar destruído, tinha a saúde debilitada, tinha as finanças desequilibradas, estava tudo ruim com ela e tal. Então, quando Jesus vem, entra na vida daquela pessoa, ele faz uma grande transformação. Mas há pessoas que têm uma vida equilibrada, há pessoas que têm uma vida dentro dos padrões normais e tal. Mas quando Deus entra na vida de alguém, se a coisa estiver desajustada, ele vai ajustar. Se a coisa estiver fora do eixo, ele vai colocar no eixo. Se a coisa estiver errada, ele vai trazer para o conserto. Se estiver nas trevas, ele vai trazer para a luz. Quando Deus entra na vida de alguém, ele vai transformar aquela vida. Mas às vezes você fala: mas minha vida é boa, eu não tenho que me converter porque eu sou um bom marido. Ou você fala: eu sou uma boa esposa, eu sou um bom filho, eu trabalho, eu faço minhas coisas direito, eu pago os meus impostos, eu não sou nenhum marginal ou delinquente ou infrator de lei alguma, tal. Você fala: eu sou um cara bom. Mas Deus, quando entra na vida de uma pessoa, ele quer fazer o melhor, ele quer extrair o melhor, ele quer trazer novidade e esperança. E essa mulher,
a angústia desse casal sem filhos, nós vimos isso. Ela não tinha filhos, ela tinha tudo. Ela falou: vivo bem no meio do meu povo, mas ela não tinha filhos. Então provavelmente esse era um sonho que ela tinha, que o marido tinha, mas um sonho que adormeceu, uma esperança que ficou de lado, uma expectativa que havia se dissipado. Mas não obstante, quando Deus é o Deus que conhece nossas expectativas, conhece os nossos sonhos. Às vezes nós já esquecemos dos nossos sonhos, esquecemos de promessas que nós obtivemos ou que nós fizemos quando nós éramos ainda pequenos, ou éramos jovens, ou há muito tempo. Mas o nosso Deus é um Deus que não esquece as promessas. Ele se levanta para dar aquilo que prometeu. Ele se levanta para lembrar de um sonho, de uma visão que talvez você nem se lembre mais. Mas a Bíblia fala que o nosso Deus não se esquece, nosso Deus não dorme, nosso Deus não cochila, nosso Deus está vivo e esperto para fazer aquilo que Ele planejou para cada um de nós. Havia um plano na vida desse casal, havia um plano na vida dessa mulher. Quando essa mulher se envolve com o ministério, quando essa mulher se envolve para demonstrar honra ao profeta, hospitalidade, generosidade. Gente, generosidade, eu acho que é algo que está em escassez, mas nós temos visto tanta gente generosa. Tanta gente generosa. E essa mulher, com essa generosidade, ela envolve toda a sua família, envolve seu marido, envolve sua casa, na obra de Deus. Então, Deus também se lembrou dela. Eu acredito que quando Deus está conosco, Ele não esquece, Ele não se esquiva daquilo que Ele prometeu. Porém, desafios e problemas são inevitáveis. Desafios e problemas são inevitáveis. Às vezes na nossa vida está tudo redondinho, a gente fala assim, mas às vezes aparece um desafio, aparece uma dificuldade. Mas aquele que fez a promessa, Ele permanece conosco. Ele está na jogada, Ele está no processo. Eu quero ler com vocês em João capítulo 16, no versículo 33, o que é que diz. Jesus diz isso aos seus discípulos: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele diz o seguinte: vocês vão ter dificuldades, vocês vão ter lutas, vocês vão ter imprevistos, mas eu quero que vocês tenham paz. Gente, como é difícil ter paz, sim ou não? Como é um processo de aprendizagem, cultivar a paz que o Senhor nos deu. Ele falou: eu vos dou a minha paz, eu vos deixo a minha paz. Gente, como é difícil cultivar essa paz, como é difícil preservar essa paz. Mas ele fala: tem bom ânimo, eu venci. Então, quando vier a dificuldade, pense comigo, Ele venceu essa dificuldade por mim e por você. Em Romanos 8, no capítulo 8, versículo 37 a 39, fala o seguinte: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem a do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele fala: nada pode nos separar do amor de Deus, nada, nem a vida, nem a morte, nem a dificuldade, nem a decepção. Pode estar dando tudo errado, mas isso não pode nos separar do amor de Deus que está demonstrado em Cristo Jesus. Aquilo é fato, aquilo é realidade. Por mais dificuldade que você possa viver e experimentar, Ele foi à cruz do Calvário, pagou um preço por você, pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Ele lá naquela cruz, Ele pensou em você. Ele sabia disso. Então, aquela cruz, ele é um instrumento de transferência. Ele transferiu para você, transferiu para mim a sua vitória naquela cruz. E Ele abraçou a nossa derrota. A vitória dele é a nossa vitória. A nossa luta
passa a ser a luta dele. Em Isaías 53, no versículo 4 ao versículo 6, fala um pouco desse sacrifício. Diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Então, o sacrifício de Jesus na cruz foi um sacrifício de substituição. Quando Deus entra na jogada, Ele quer levar o seu jugo, o seu peso, e transferir para você o jugo dele, que é suave, o fardo dele que é leve. Quando ele entrou na vida dessa mulher, ele fez a expectativa renascer, a promessa renasceu, e ela realmente voltou novamente a ter esperança, e alguma coisa estava errada, fisicamente falando, mas quando Deus entrou na vida dela, o milagre aconteceu. Sabe que quando nós começamos a nos envolver com Deus, com o Evangelho, com a Palavra de Deus, nós precisamos ficar atentos, porque Deus tem muitos milagres que Ele quer fazer para você. Ele tem muitas coisas que Ele quer realizar. Haverá dificuldades? Haverá. Haverá aflições? Haverá. Mas não temam, não tenham medo, tenham paz, porque Ele venceu o mundo. Ele venceu. Não há mais questionamento. E Ele é o nosso vencedor, invicto. Ele venceu todas as suas batalhas. E Ele está conosco para isso. Mas aí eu quero entrar no meu segundo ponto. E quando a realidade desafia a expectativa, o que nós podemos fazer? Porque, gente, a realidade é dura, não é assim ou não? A realidade não é brincadeira. A realidade, ela muitas vezes nos massacra. O peso da realidade, o peso da pressão, o peso da cobrança, o peso da injustiça, o peso da calúnia, o peso da vergonha, da culpa, quer esmagar. Deus às vezes colocou algo, às vezes não, certamente colocou algo dentro de você, mas a realidade ela vem para te roubar, para te saquear, para te usurpar. Mas nós precisamos entender que quando a realidade é desafiada pela expectativa, nós temos que fazer como essa mulher. E a primeira coisa que ela fez, ela continuou dependendo de Deus. Então, quando a realidade desafiar a expectativa, eu quero dizer a você, continue dependendo de Deus, continue dependendo da palavra de Deus, não dependa das circunstâncias, não dependa daquilo que você ouve, daquilo que você sente. Gente, como é incrível, como é incrível, eu quero falar isso mesmo. Como é que o ser humano está pronto para compartilhar derrota, para compartilhar problemas, e Deus está nos chamando para compartilharmos vitória, multiplicarmos as bênçãos. Olha o que diz a Bíblia em Filipenses, capítulo 1, no versículo 6, olha o que diz Paulo aos Filipenses. Ele fala o seguinte: estou plenamente certo que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Se você entregou sua vida para Jesus, e eu creio que você entregou, se você não entregou, você tem a oportunidade de fazê-lo a qualquer momento. Você deve reconhecer as suas falhas, reconhecer os seus pecados, aceitá-lo como Senhor, aceitar o senhorio dele. Agora você não pertence mais ao mundo, pertence a ele. Então, se você pertence a ele, você não faz mais a sua vontade, faz a vontade dele. Então você aceita o seu senhorio, você aceita o seu perdão, a sua salvação. E você, a obra dele começou na sua vida. Então, se ele começou na sua vida, ele não vai, primeira coisa, ele não vai deixar inacabada. Segunda coisa, ele não vai fazer de qualquer jeito. Ele não vai dar um tapa, vai dar um conserto. Ele vai começar a obra, ele vai terminar. Então essa mulher, ela continuou dependendo de Deus, ela confiou em Deus, porque Ele era o garantidor da promessa. Ela não tinha sequer pedido nada a Deus, Deus prometeu a ela, Deus deu a ela. Então ela falou, se Deus me deu, é meu. Se Deus não me interessa a realidade, eu vou viver, eu vou experimentar. O menininho foi crescendo, foi avançando, e o bebezinho foi desmamando, foi conhecendo o pai, o rapazinho foi crescendo e até trabalhar com o pai. De repente
repente ele morre. Ele fica doente e leva para a mãe, parece que o colo da mãe cura qualquer coisa, assim ou não? Não é isso? Quando a criança machuca, corre na mãe, a mãe parece ter uma coisa para curar e tal, e o pai não sabia o que fazer, fala com a sua mãe, vai lá, ficou lá deitadinho, a mãe, eu acho que usou todos os recursos que ela tinha, e aí acabam-se os recursos, o menino morre, mas parece que ela não se desesperou, a esperança dela continuou sendo em Deus, continuou dependendo de Deus. Então você e eu, quando a realidade bater a nossa porta, quando a dificuldade bater a nossa porta, não se desvie do caminho, continue dependendo de Deus, porque Ele que começou a obra com você, então Ele vai terminar. O negócio dele é com você, o segredo dele é com você, o mistério dele é com você, e Ele vai terminar a obra que começou. Quem crê que Deus começou uma obra na vida dele? Levanta a sua mão. Eu creio. Eu creio. Então eu quero falar a você que Deus vai terminar aquilo que Ele começou com você. É segredo entre você e Ele. O negócio é entre vocês dois. E aquele Deus todo-poderoso não vai deixar nada inacabado, nada pela metade. Ele vai terminar e vai ser uma obra grandiosa para a glória dEle. Ela não correu, ela não reclamou para ninguém, ela foi direto à fonte, então ela confiou, ela foi direto à fonte. Nós precisamos ir direto à fonte, nós precisamos não perder o caminho. Olha, lê comigo em 2 Reis 4, do 18 a 26, falou: tendo crescido o menino, saiu certo dia a ter com o pai, que estava com segadores, disse ao pai: ai, a minha cabeça. Então o pai disse ao menino: leva-o à sua mãe. E ele levou a sua mãe, colocou sobre os seus joelhos, ficou sentado até meio-dia e morreu. Subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o seu marido e lhe disse: manda-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Olha que interessante. Ela segurou o menino nos braços, no colo, e ela viu a vida se esvaindo dele, pouco a pouco, e ela sem poder fazer nada. Ela não tinha mais nada, ela tinha dinheiro, ela tinha recursos, ela tinha empregados, mas ela não podia fazer nada pelo seu filho. Mas isso, a vida do menino foi se esvaindo, mas a esperança e a confiança do coração dela não foi se esvaindo e correndo e vazando entre os dedos, como a vida do menino lhe escapava. E ela pega o menino, põe o menino na cama do profeta. Por quê? Ela falou: Deus, aqui esse homem de Deus me prometeu, e eu vou colocar esse menino aqui, nesse lugar, nessa casa, nessa cama, porque eu sei que o Senhor ainda não acabou comigo, eu sei que nós não terminamos isso ainda. E ela sai e fala com o marido, ela não chora, ela não grita, ela não fala para o marido: ai, meu filho morreu, socorro. Ela não gritou, ela não fez nada, ela guardou aquilo para ela. Que mulher extremamente forte. Mas por quê? Ela tinha confiança, ela tinha confiança que Deus ia cumprir, que Ele ia garantir, Ele era o garantidor dessa promessa. Então ela pegou, subiu ela e deitou sobre a cama do homem de Deus, o menino, fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e lhe disse: mande-me um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. Perguntou ele: por que vais a ele hoje? Não é dia de festa, nem de lua nova, nem de sábado. Ela disse: não faz mal. Então fez ela albardar a jumenta e disse ao moço: guia-me e anda, não te detenhas no caminho, senão quando eu te disser. Partiu, pois, ela foi ter com o homem de Deus ao Monte Carmelo. Vendo-o de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita, corre ao seu encontro e disse-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo bem. Algumas traduções dizem, ela fala: tudo me vai bem. Ela estava mentindo, gente? Ela estava mentindo? Ela estava louca? Ela estava em choque? Ela tinha bebido? O filho dela tinha morrido. O único filho, a única chance dela. E ela diz o seguinte, e o profeta manda perguntar, o menino vai perguntar: e aí, tudo bem com você? Tudo bem com o seu marido? Tudo bem com o seu filho? Ela fala: tudo me vai bem, porque ela tem certeza, o Senhor está comigo, não interessam as adversidades, eu sei que no final Ele vai fazer com que as coisas cooperem para o meu bem. Sim, tudo me vai bem.
Gente, que o Senhor nos ensine a confiar, não ser mentirosos. Mas só pode dizer que tudo me vai bem quem realmente tem experimentado a aliança e a graça de um Deus que tudo por nós executa. Ela tinha isso. Então, ela pôde depender de Deus, confiar em Deus. Ela pôde caminhar, ir direto à fonte. Ela não deu meia volta, foi direto aos pés do profeta, direto ao Senhor. Ela manteve a sua determinação, a sua confissão, estava alinhada com a palavra de Deus. Alinhada com a palavra de Deus. Se você for ver, está aí em 2 Reis 4, 23 a 26, o profeta fala com ela e ela diz a ele: tudo me vai bem, está tudo bem comigo. Não é verdade? Está lá escrito: corre a seu encontro e diz-lhe: vai tudo bem contigo, com teu marido, com o menino? Ela respondeu: tudo me vai bem. Nós precisamos aprender a alinhar a nossa confissão, alinhar a nossa boca com a palavra de Deus. Muitas vezes a nossa boca trabalha contra a gente, trabalha contra a vontade de Deus. E nós precisamos alinhar a nossa vida a isso. E essa mulher estava alinhada com ele. E ela, não só isso, ela aprendeu, ela desenvolveu a habilidade de crer contra a esperança. Vamos ler comigo Romanos 4, versículo 18, fala o seguinte: Abraão, esperando contra a esperança, ele creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Abraão era velho, sua mulher era estéril e já era velha, eles não tinham a menor possibilidade de ser pai de nação, coisa nenhuma. De outra coisa, eles receberam uma palavra e Sara não tem... gestações de quíntuplos, sextuplos, porque se ser pai de uma geração, sim ou não, podia ter 10, 15 filhos e tal, e ter feito, sei lá, Deus ter feito um milagre dela ter tido vários filhos. Deus dá a ela um único filho. E desse único filho, Deus levanta uma geração maior do que as estrelas do céu em quantidade, maior do que a areia da praia em quantidade, mas um homem que estava amortecido, um homem que estava sem perspectiva. Gente, não é você, não é a sua capacidade, não é aquilo que você pode fazer, é o que Deus pode fazer, é o que Ele sabe fazer. Ah, não, eu estou velho, eu não tenho mais tempo, meu tempo passou, não interessa se o tempo passou. Estamos falando daquele que tem todo o tempo na mão, que é o Deus de toda a eternidade, que é o Deus que pode fazer qualquer coisa a qualquer momento. Às vezes você vai falar: mas é tão pouquinho, mas como é que pode? Ele fala: eu já estou velhinho, minha mulher está velhinha. Ela fala: eu já não tenho mais nem menstruação, porque minha idade já passou, e quando eu era nova e menstruava, eu era estéril. Não é, mas aí Deus fala: como é que vai ser? Aí Deus dá um filho para ela. Ela não fala assim: mas um filhinho só. Como é que você é mãe de uma geração, mãe de nações, um filhinho só? O foco não é com você, o foco não é comigo. O foco é aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele vai dar um jeito e Ele vai cumprir. Então você precisa manter-se determinada. Você tem que ter uma confissão alinhada com a palavra de Deus. Uma esperança, não olhando para você, mas a esperança que está em Deus. Eu até escrevi aqui na minha anotação em letras garrafais aqui: não entendo, não compreendo, mas sei que Deus está no controle de tudo e continua cuidando de mim. Ela não entendia, ela não compreendia. Gente, sabe qual é o problema? Você quer entender. Você quer compreender, é muito legal quando você entende, é muito legal quando eu compreendo, é sensacional quando a gente compreende, mas eu não preciso compreender para que Deus seja Deus, eu não preciso compreender para que Deus faça aquilo que Ele quer fazer, eu não tenho que entender para que o milagre aconteça. Deus continua sendo Deus. Ela não entendia nada, eu não pedi filho nenhum. Eu estava tão boazinha no meu canto, com a minha esperança mortazinha lá dentro do meu coração, mas Deus me levantou. Mas eu vou confiar no seu amor, que Ele cuida de mim. Foi assim, Abraão. E aí eu quero fechar com você, dizendo, meu último ponto: toda confiança em Deus será recompensada.
Ô, gente, você não perde nada confiando e esperando em Deus. Em mim, você pode confiar e ficar decepcionado. No cônjuge, você pode esperar e ficar desapontado. Nos filhos, você pode esperar e não ser aquilo que você estava esperando. No governo, você pode esperar e não acontecer. No patrão, no comércio, no governo, sei lá, na empresa, você pode esperar e pode ser que não aconteça aquilo que você esperava. Mas se você esperar em Deus, Deus vai recompensar aqueles que esperam no Senhor. Espere em Deus e nele somente. Ele se levantará no meio da luta e vai te entregar a vitória na frente de todos os seus inimigos. Ponto final. Ela estava segura. Não na realidade, seu filho estava morto. Ela estava segura na fidelidade da promessa e no caráter de Deus que lhe havia prometido e lhe havia concedido um filho. Ela estava segura no caráter de Deus. Gente, que coisa maravilhosa. A Bíblia fala que o nosso Deus se assenta num trono de luz e seu caráter não muda. Oh Deus, obrigado, Senhor. Então, olha o que aconteceu, 2 Reis 4, 36, 37, fala assim: então chamou a Geazi e disse, chama a sunamita. Ela o chamou e apresentando-se ela ao profeta, este lhe disse, toma aí o teu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés do profeta, prostou-se em terra, tomou o seu filho e saiu. Glória a Deus, essa mulher é guerreira, sim ou não? Foi lá, batalhou diante de Deus, se jogou aos pés do profeta, mas ele representava a Deus. E ele falou, não saio daqui enquanto eu não receber a minha bênção. Deus sabia disso. E ela toma o seu filho e sai com a sua bênção nas mãos. Em Salmo 125, no versículo 1, fala o seguinte: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Amém? Então a minha confiança e a sua tem que ser no Senhor, como foi a dessa mulher. E em Hebreus 10, 23 fala o seguinte: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém? Fala comigo, glória a Deus. Quem é que prometeu para você? Foi algum homem? Quem falou com você? Foi alguém de carne e osso? Quem falou com você? Quem falou com você? Você que está me ouvindo na sua casa, quem é que fala com você quando você dobra o joelho e você ora, e você chora, sente aquele calor de Deus no seu coração? Quando você lê a Bíblia, a palavra salta para você, seu coração amolece, você começa a ter sonhos, você tem visão, você tem desejo, você crê. Quem é que falou com você? Às vezes até levanta um profeta que a gente conhece e fala, quem é que está falando com você? Eu quero te falar que esse que falou com você, está falando com você, este é fiel para cumprir. Glória a Deus. Então, às vezes, a nossa expectativa, ela é testada pelas dificuldades. Ela é testada pelas lutas, pelos imprevistos. Mas nosso Deus permanece fiel. E eu quero encerrar com você, lendo 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24. Antes de ler o versículo, eu quero dizer para você, primeira coisa, quando Deus está na situação, algo novo e espetacular vai acontecer. E quando é realidade, ela desafia a expectativa. Primeira coisa, continue dependendo de Deus, confie nele, mantenha a sua determinação. E quero te dizer que toda esperança será recompensada. E aí vamos ler o texto que está na sua tela, aí, no seu aplicativo aí, ou na sua televisão. Fiel é o que vos chama, o qual também fará. Amém? Então, aquele que te chamou, ele fará. Então, nós vamos orar agora. Põe a mão no seu coração. Senhor, muito obrigado por tanta lição apreendida aqui na história dessa mulher. E muito obrigado porque há uma legião de homens e mulheres que me ouvem agora nessa noite. Ou em qualquer lugar, em outro dia, pelo aplicativo, pela sua plataforma preferida aí de podcast. Muito obrigado, porque há uma legião de homens e mulheres, de jovens e de rapazes, de meninas, de anciãos, de pessoas
que foram chamadas por Ti. E eu quero Te agradecer, porque o Senhor é fiel para cumprir. E eu quero dizer a você que está me ouvindo nessa noite que seus olhos não vão se fechar antes de você experimentar tudo aquilo que Ele planejou para você. Porque Ele é fiel para fazer. Então receba nessa noite a coragem que você precisa, meu querido, minha querida. Eu sei que você e eu, nós somos fracos, e é isso, Ele sabe disso. Ele sabe de que material que Ele nos fez. Ele não nos fez de ouro, Ele nos fez de barro. Ele sabe que o precioso não somos nós, que o precioso é Ele dentro de nós, é o chamado que Ele depositou dentro do nosso coração. Então receba nessa noite a força e a coragem de Deus sobre você. Que a graça e o amor do Senhor esteja contigo. E que possamos nos reconectar aí pelas redes sociais na quarta-feira. E que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Amamos você.